Bom, vamos lá, começando aqui. Direito administrativo. Isso aqui é o seguinte, gente. Estou aceitando aí um desafio. A gente vai começar agora aí com direito administrativo. Foi impedido isso aí, para que eu lecionasse aí direito administrativo e constitucional. Não vou chamar de aula, porque ainda não considero isso. É mais um bate-papo, a gente está começando agora. Isso aqui para mim é muito novo, eu não tô conseguindo me ver aqui, só vou ver depois que o vídeo ficar pronto. Então não sei como é que eu vou sair aí, o áudio também não sei como é que vai estar, mas a gente vai tentar aqui começar e falar alguma coisa. Eu preparei uns slides pra gente iniciar. Aqui eu não botei o 01, queria ter colocado direito administrativo 01, 02, 03, porque quem quiser acompanhar aí, depois conseguir se localizar e saber qual é o vídeo que está assistindo. Isso aqui serve para todo mundo, tá? Quem já começou a estudar e quem não começou também. Que eu vou tentar pegar desde o início, bem tranquilo. Vai começar hoje com princípios e a música aí não foi à toa, né? Quem fizer essa caminhada aí já sabe que é isso aí. Um dia é melhor do que o outro e vamos continuar. É a persistência que vai conseguir fazer com que você entenda toda a matéria completa. Completa acho que é difícil, né? Mas vamos começar aí, é o que interessa aí. Então eu vou passando aqui os slides, vou falando. A minha imagem provavelmente vai estar em segundo plano, não sei, num cantinho aí. E o que interessa mesmo é o slide. A imagem é só para você não perder a referência. Que de repente é bom aí ter. Então vamos começar. Isso aí, direito administrativo, vamos começar com princípios, né? Princípios de direito administrativo, vamos lá. O ideal é que você acompanhe com a Constituição, no mínimo, tá? Se tiver um vadimeco aí é bom, mas no mínimo com a Constituição. Se não tem nada disso, tudo bem, vai, acompanha aí com a internet mesmo, acessa o site, acessa a Constituição e o importante é que você leia. Eu gosto de trabalhar com a Constituição, com o livro físico, porque eu gosto de riscar, tá? Você vai ver que até o meu slide está bem riscado aí. Eu acho que isso faz você aprender. Então vamos lá, você vai abrir direto o artigo 37 da Constituição. Vou começar com direito administrativo, princípios. E esse 37 vai te acompanhar aí durante muito tempo da tua vida, tá? Talvez não, vai acompanhar ele inteiro do direito administrativo. Sempre vai cair, sempre vai ter. E vamos ler aqui a princípio ele, depois a gente vai falar sobre, vai destrinchar ele aí uns pedacinhos. Então, artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também os seguintes. Aí vai seguir outros aí. Deixa eu só dar um pause aqui. E aí vai seguir outros. Na hora de estudar, a gente precisa pegar cada pedacinho desse e entender. Porque o que acontece? Muitas vezes você fica aí no estudo e deixa passar muita coisa sem notar que você não está entendendo. E aí, depois de algum tempo de estudo, você vai aprendendo a lidar com isso e ver que você não entendia porque você não entendia parte do que você estava lendo. Esse daí é o famoso LIMP. Para quem já começou a estudar alguma coisa de direito administrativo, já ouviu aí no macetinho do LIMP. Você vai ver aí que esses princípios que a Constituição coloca aqui, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, ele forma a palavra LIMP se a gente pegar a primeira letra de cada um deles. Então vamos começar aqui, ó. Eu comecei a riscar aqui, você vai ver ali o direto. O direto apareceu aí um risquinho azul. Por quê? O que vem ser a administração pública, direta e indireta? Ah, a gente está falando disso, mas e aí? O que vem a ser? Então eu risquei aí, você vai ver que tem o direta, aí a gente sai, a gente vai ter. A administração pública direta são quem? É a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, certo? Esses fazem parte da administração pública direta. Quando a gente fala em administração pública direta, eu estou falando aí de União, Estados, Municípios e Distritos Federais. Sabemos que existe uma independência aí, né, entre eles, harmônico. Se você não sabe, aí eu sugiro que tente entender um pouquinho mais sobre isso, como funciona isso, mas a ideia já inicial é essa: União, Estado, Município e Distrito Federal. Você vai ver aqui que eu fiz
Agora, que vem deles aí? Ministérios e secretarias. São criados ministérios e secretarias para administrar até toda essa estrutura, certo? O pessoal aí do funcionalismo público conhece mais, né? Porque lidar com isso no dia a dia. Talvez trabalhe numa secretaria. É o meu caso, trabalho numa das secretarias do Estado aí, Estado do Rio. E é isso aí. E essa só é a administração pública direta. Então, o primeiro lance é você entender isso aí. Se você quiser se aprofundar, depois vai, entende, porque se você não sabe, isso vai fazer falta no seu conhecimento. Vamos para indireta. Indireta também aí, a gente depois vai falar de cada uma delas, tá? Mais para frente. Mas agora você precisa saber o quê? Que a indireta são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mistas. Apareceu aí já no slide de vocês, né? Você vai ver aí do lado depois da autarquia que eu faço uma observação. Deixa eu ver se aparece logo. Aparece a observação aí. Que é as agências reguladoras, tá? Que é uma autarquia com regime especial. Eu não vou perder tempo agora aqui, não seria perder, né? Nunca é perder quando a gente está estudando, se você quiser parar e visualizar um pouco melhor isso, mas depois a gente vai falar sobre cada uma delas, então eu acho interessante não perder agora muito tempo com isso. Mas é isso, autarquia, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia pública fazem parte da administração pública indireta. E a direta a gente fala direto dos entes federados, né? União, Estado, município, Distrito Federal. Então você já tem essa ideia. Ali no slide você vai ver que vai aparecer, eu coloquei uma identidade visual para vocês, eu acho que isso ajuda muito. Então, a União, quando a gente fala da União, a gente está falando do completo aí, ó, Brasil, completo. Quando a gente fala dos estados, já apareceu aí, está dividido, né? São os estados. Aí você vai para Distrito Federal, tá um pontinho ali, né, que foi criado depois, e a gente vai para municípios. E aí vira aquela confusão, um mapa aí bem colorido, porque a gente tem bastante municípios. E agora sim a gente vai começar aí os princípios, então. Dentro desse artigo 37, ali na parte de baixo aparecem os princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu falei isso várias vezes hoje. Isso é legal que se fale bastante. Você precisa entender deles e saber de cor. Isso aí. O primeiro passo é esse, gravar isso aí. Então o meu primeiro pedido vai ser esse. Vamos falar de princípio da administração pública. De cara tu vai falar legalidade, moralidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando do link, tá ali, ó. Vai aparecer aí para vocês o link. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai falar, ali, esse link apareceu, é a lei 9784, se não me engano, é isso mesmo? 9784/99. Lá no artigo 2º também vai aparecer princípios aí da administração pública. Princípios, não tem vários, né? Implícito, explícito. Mas a gente vai falar agora, nessa primeira aqui, a gente vai falar de cada um desses, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, para que você entenda eles, porque existe aí umas particularidades que, na hora de fazer uma prova de direito administrativo, um teste, você precisa estar ciente. A Lei 9784 de 99 é a Lei de Processos Administrativos. Ela também é importante no nosso estudo. Por isso que eu falei que o Vadmec seria interessante, porque deve ter ambos, mas qualquer coisa você pesquisa na internet, imprime, dá teu jeito aí. Cada um sabe aí como preparar o melhor material. O ideal é que você possa ter em mão isso aí. 974 é o artigo 2º, tá? Que vai lá. A administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiente. Então você vê aí que eles aparecem. Ali em cima eu falei de improbidade, né? Improbidade é legal, porque se você viola um princípio desse, você está caindo na improbidade. Então vamos ler ali, ó. Também está incluído no conceito de improbidade administrativa a violação de princípios da administração pública, condutas que violem o dever de honestidade, como por exemplo, fraudar um concurso público, negar a publicidade de atos oficiais ou deixar de prestar contas quando se tem a obrigação de fazê-lo. Isso aí eu peguei, tá no site, tá a referência aí do CNJ, seria essa improbidade aí. Então você vê que o princípio, quase todas as matérias do direito, acho que a gente vai começar todas, vai falar de princípios, que é muito importante o princípio. A gente vai ver que o próprio princípio vai fazer com que vai se formando as leis, então a gente tem que observar os princípios. E a violação desses princípios cai em improbidade administrativa aqui no nosso caso agora. Passamos aí para a legalidade.
vamos falar um pouquinho da legalidade. A gente vai ver que na legalidade existe aí uma diferença entre legalidade pública e legalidade privada, no mundo público e no mundo privado, tá? Fundamental que você entenda isso daí. Porque a legalidade no mundo público é o seguinte: o público, no mundo público, essa legalidade vai ser cometida por um agente público, alguém que está lá administrando, né, a coisa pública. Como ele está administrando algo que é do público, ele está ali como um preposto. Então ele não pode fazer o que ele quiser, que ele bem entende. Ele tem que fazer o que a coletividade quer, o que o povo deseja, né? O povo quer. Então, daí vem a diferença na legalidade pública. Porque como é que o povo se manifesta? Como é que eu sei o que o povo quer? E aí a gente tem a lei, né? A lei deve ser feita por representantes escolhidos pelo povo. Então, quando esse representante coloca aí uma lei em vigor, aprova, cria, é a voz do povo, né? Então, a legalidade pública, eu devo observar o seguinte: eu só posso fazer o que a lei autoriza, o que a lei me deixa como administrador fazer. Ela está dizendo que eu deva fazer. Eu não posso fazer nada que a lei não esteja autorizando, porque eu estou ali na qualidade de preposto do povo. Para que você entenda isso, legalidade pública, ele está falando disso. O cara que está lá tomando determinadas atitudes, ele está tomando atitude em nome do povo. Se ele toma atitude em nome do povo, ele deve observar o que o povo quer. Ele observa o que o povo quer através das leis. Então aquela lei está ali, aquela lei autoriza ele fazer aquilo. Então ele deve até tomar aquela atitude como um administrador que está ali representando o povo, certo? Essa é a legalidade pública. A legalidade no mundo privado, ela é diferente, porque no mundo privado, lembra, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, no mundo privado, cara, você está falando de você, você pode fazer o que você quiser, contratar o que você quiser, desde que a lei não diga que não pode, desde que a lei não proíba, certo? Você só está vedado de fazer alguma coisa no mundo privado se a lei te proíbe. Ah, a lei não proíbe. O que a lei não proíbe, tá legal, vai lá, pode fazer. Não vou eu te punir por isso. Agora, a legalidade pública não. Na legalidade pública você já precisa fazer só o que a lei determina. Essa é a grande diferença, tá? E aí vamos seguindo aí, ó, lá. Legalidade pública, vou ter ali restritiva. Só pode fazer o que a lei autoriza. Administrar é aplicar a lei de ofício. Isso é administrar aqui a coisa pública, certo? Devo aplicar a lei de ofício. Agora, a legalidade do mundo privado, ela já é permissiva. Você pode fazer tudo que a lei não proíbe, certo? Reserva de lei, falei ali de reserva de lei, tá? O que acontece com a reserva de lei? Às vezes a Constituição Federal, vamos ler ali, ó, a Constituição Federal diz que determinado assunto somente será tratado por lei. Ela reservou legalmente que o legislador infraconstitucional ele deve criar uma lei para aquilo. Às vezes acontece isso, a Constituição Pública ela não fala diretamente daquela matéria em si, mas ela delega essa função ao infraconstitucional. Isso é uma reserva de lei, tá? Tem mais algo aqui? Botei um exemplo aí, ó. Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Somente por lei específica poderá ser criada autarquias e autorizada a instituição de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir a área de sua atuação. Então, ele reservou que a lei complementar deve definir a área de atuação da sociedade de economia mista e de fundação. A Constituição Federal ela não diz qual é essa área de atuação. Ela não disse. Ela deixou isso para o legislador infraconstitucional, abaixo da Constituição, que vai criar as nossas leis aí. Ela deixou isso ali, mas ela disse, apesar de não dizer qual é a área de atuação da Sociedade de Economia Mista e de Fundação, eu estou dizendo que ela deve ser complementada pela lei complementar. Impessoalidade. Então a gente já estudou legalidade, você vê que ali em cima vai aparecendo o que a gente já viu para formar lá o link. Já falou de legalidade. Anotou? Espero que sim. Espero que tenha aí se situado entre legalidade pública e privada, a diferença.
A gente fala de direito administrativo, vai lembrar do artigo 37, vai lembrar do LIMP. Dá uma estudada no anterior se você tem dificuldade em saber ainda o que é União, o que é Estado, o que é município. Você começar a se familiarizar e entender melhor isso. Mas ok, o que importa ali agora, nesse momento, é o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade eficiente. Vai fazer isso aí, vai gravar isso daí. Então, isso está onde? Artigo 37 da Constituição Federal. Beleza? Aí a gente falou da legalidade. Quando você parou, falei legalidade. Existe uma diferença entre legalidade pública e legalidade privada. Esse link aprendeu isso aí, show. Vamos passar para impessoalidade. Impessoal, né? Impessoalidade é tratada toda de forma impessoal, ou seja, é difícil, mas a gente deveria ter uma educação mais voltada para isso. Eu concordo que nossa cultura aqui ela é complicada, mas você deveria desde o início ter uma educação mais voltada para isso. Quando você está ali, é aquilo que eu falei, você está ali administrando a coisa pública. Você não se coloca como pessoa, como pessoal. Então, quando chega alguém, você não vai tratar aquela pessoa melhor ou pior porque ela é seu inimigo ou amigo. Amigo ou inimigo, melhor ou pior, né? Chegou o meu amigo, pô, calma aí, rapaz, beleza, não enfrenta fila, não vai enfrentar a fila não, vamos pra lá, chegou o meu inimigo, vou deixar ele ali o dia inteiro, não vou resolver o problema dele. Aí, questão de a gente ter uma educação e cultura onde a gente deveria saber que deveria estar ali ciente que não é por aí. Quando você está administrando a coisa pública, é diferente, entendeu? Aí a gente vai cair assim, em várias situações, né? É o médico lá do hospital público, é o policial na rua. E aí, encontrou o desafeto dele. Deve ser difícil, né? Mas seria assim algo muito louvável você ver o cara tratando com imparcialidade e não deixar aquele sentimento de inimizade de repente, quando ele encontra um inimigo, né? Um desafeto, e saber tratar de forma impessoal, fazer o que tem que ser feito, liberar se tiver que liberar, prender se tiver que prender, mas nada pessoal. Por quê, gente? Lembra? Improbidade administrativa. Se eu conseguir provar que eu feri esses princípios, eu estou caindo numa improbidade. Esse ato pode ser legal, certo? Então eu tenho que deixar ali de lado o meu pessoal. Isso aí vai ter um outro subprincípio que a gente vai falar também da promoção pessoal, né? Vamos só dar uma olhada ali, que isso também aí, eleição, campanha, então é um problema. Vamos lá, tratar todo de forma impessoal, buscar a finalidade pública. Lembra que eu falei? Você não está ali com o seu desafeto nem com o seu amigo, você está buscando a finalidade pública. Se todos agissem assim, a gente estaria vivendo num mundo melhor. Pelo menos num país aqui, né? Melhor. Chega lá um dia. Então vamos lá. Busca da finalidade pública, tá ali. E aí você segue ali, eu coloquei ali ó, a imagem dos amigos e inimigos. E não é tratar de forma porque é amigo nem inimigo. Tem esse X aí. Garantia de tratamento igualitário. A nossa justiça seria isso, né? A balança, olhos vendados, para não saber quem é. Então vamos lá. Tá ali, vagas em emprego público, aparece lá em cima isso. O que eu botei isso, vagas em emprego público? É mostrando assim pessoalidade, né? Estou administrando uma coisa pública, eu tenho uma empresa pública, eu tenho um serviço público a ser preenchido, uma vaga. Não seria legal? Não seria. Como é que eu vou contratar isso? Igual uma empresa particular? Eu vou lá, eu como administrador, vou escolher ali? Em regra, não é assim, né? E aí você pensa o quê? Vagas de emprego público, existe concurso público. Isso é impessoal. Tudo igual. E ali você dá a oportunidade de forma igual às pessoas e elas chegam lá. Então eu cheguei aí na proibição da autopromoção do agente público. Proibição da autopromoção do agente público é o seguinte, rapaziada, vamos lá. Quando tem uma obra, né? A gente vê aí a obra feita pelo governo do estado do Rio de Janeiro, pelo município, ou de outro estado, né? Está aqui na internet, então vai além do Rio. Quando você pega aquelas obras e que tem lá que o governador fulano de tal fez, o nome da pessoa, isso aí é autopromoção. Não pode, tá?
Até porque não foi ele quem fez. Lembra que eu falei? O tempo todo você está agindo com a finalidade pública, com o interesse público, as leis estão ali, é do povo. Quem fez foi o Estado, certo? Depois a gente dá um mérito administrativo para quem tiver que dar uma boa administração, mas ficar usando a máquina aí para se promover é que não pode, né? Não pode porque está previsto. Aí é na nossa Constituição Federal, está lá, artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Vamos ler. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Eu destaquei algumas coisas aí, como você pode ver no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. O deverá, que você está vendo, tem que ser. Você vai querer fazer uma publicidade de alguma coisa da administração pública? Ok, é permitido fazer publicidade. Porém, ela deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. O que acontece? Quero fazer uma publicidade. É para educar? É para informar? É para orientar socialmente? Ok, pode. Não podendo constar nomes, símbolos, imagens, características de promoção pessoal da autoridade de servidores públicos. Isso é impessoalidade. Não posso ter lá algo que coloca aquela pessoa. E outra coisa, o deverá ali, tomar cuidado. Porque na prova, você às vezes está pilhado ali, querendo ir, você vai ler aquilo ali rápido, esse artigo aqui, quase que na íntegra, e vai te perguntar se está certo ou errado, né? A publicidade dos atos, programas, obras, serviços de campanha, você vai lendo e vai falar, caraca, eu lembro, é isso mesmo, cuidado com deverá, porque às vezes eles botam poderá. E poderá não é a mesma coisa que deverá. Poderá eu posso ou não. E não é o posso ou não. Estou te dizendo aqui, é impessoalidade, publicidade. Quer publicar? Quer fazer? Quer tornar isso público? Quer informar? Pode. É para educar? Pode, mas deverá ser uma dessas. Não é um poderá. Então toma cuidado com essa daí, tá vendo ali, ó, o verdinho levando lá para o impessoal. E é isso aí, garantia do agente público. Ok, garantia do agente público é algo interessante, porque é o seguinte, eu já até há pouco ouvi dizer que não poderia, tem duas correntes aí no garantia, enfim, vamos lá, eu vou falar. Garantia do agente público quer dizer o seguinte, a pessoa, o agente público quando está ali, ele não age em nome próprio. O tempo todo a gente está falando isso aqui. Ele age em nome do Estado, em nome da lei, certo? Então, essa garantia seria uma garantia para ele enquanto agente. Imagina que ele, enquanto agente público, está se colocando, se expondo, certo? Imagina o policial, o médico, todo mundo que está ali enquanto agente público, um funcionário público, qualquer coisa que seja. E aí ele está ali. O policial está ali, ele está agindo de acordo com a lei. Ele se expõe, ele coloca, mas se ele está agindo tudo certinho, de acordo com a lei, tudo direitinho, ele está agindo em nome da população. Não seria justo que qualquer um que discordasse dele colocasse ele, a pessoa dele, na justiça, né? Entrasse uma ação contra aquele policial em si. Por quê? Ele se expõe, ele se coloca ali. Imagina a quantidade de pessoas que podem estar querendo agora processá-lo, por exemplo, reclamar alguma coisa. Então não seria justo uma garantia para ele que essas pessoas não vá diretamente a ele. Por quê? Até porque quando você está sendo abordado ou sofrendo qualquer tipo de situação aí por um administrador público, é o Estado que está fazendo, não é ele. Então, essa garantia seria o seguinte, a pessoa deve acionar a figura do Estado, a figura desse poder público. Uma vez condenado, esse poder público que vai poder, até um poder dever, deve-se ver se tem dolo ou culpa desse agente público e reverter isso para ele. Mas aí é o Estado contra ele. Por quê? Gente, vai ter uma enxurrada de ações. Dependendo, de repente, são várias sem fundamento.
só uma que vai ter. Então, ele, quanto agente público, vai se preocupar com esse fundamento, provar que ele não teve dolo nem culpa em alguma coisa que aconteceu ali que deu certo. Agora, várias que vão ser vencidas ali na fase inicial. Imagina se ele toda hora ficar indo lá. Então seria uma garantia para ele que não acontecesse isso. E aí, quando eu falei que eu acho que já está vencido, que teria dois posicionamentos. Eu acho que o STF, eu vou abrir ali, a gente vai ver, o STF diz isso que eu te falei agora, não pode ir direto ao agente, deve ir à entidade pública, essa deve reverter lá ao agente, se for o caso. E o STJ dizia que você podia tanto ir direto ao ente público quanto ao funcionário mesmo lá, a pessoa. Essas eram as duas posições. Ouvi dizer que parece que só está aí a do STF. Vamos ser STF, não ficar falando geral. O agente público não atua em nome próprio, e sim em nome do Estado. STF, particular, deve acionar o Estado, e o Estado que aciona o funcionário público, se assim for. O STJ dizia que o particular podia ir no Estado ou funcionário público. Está aí na universidade já. Me parece que o STJ já não é isso que se fala. Parece que a gente fica só no STF. Mas até então as correntes eram essas duas. Enfim, STF, e aqui eu acho mais legal STF, mais justo, né? Você particular contra o Estado tem toda uma máquina, todo ele é robusto para suportar aí, de certa forma, isso, essa quantidade de leitos que vão ocorrer, e o que interessar funcionário público, e aí ele tendo dolo ou culpa deverá responder. O que eu pensei aqui agora rapidinho, a gente está falando de responsabilidade, isso aí, dolo ou culpa é objetiva, subjetiva, mas eu vou falar disso agora não. Continua acompanhando que uma hora a gente chega lá. Vamos passar aí, olha lá, quantidade de dedo apontando pro cara ali, coitado. Então vamos lá, legalidade e impessoalidade já foi, a gente vai falar de moralidade. A moralidade a gente vai cair naquilo também, uma moralidade pública e uma moralidade privada aí. Mas vamos de novo ali, rapidinho. A gente já falou o quê? Legalidade e impessoalidade. A gente está falando de quê? De princípios, administração pública. Princípios da administração pública a gente está falando, então eles se encontram no artigo 37 da Constituição Federal. 9784, uma lei também, artigo 2º, você vai encontrar lá. Então, será que já dá para a gente começar a gravar isso aí? Artigo 37 da Constituição Federal vai ter o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok. Se quiser saber onde tem mais princípios aí falando da administração pública, Lei 9784, artigo 2º. Grava esse aí também. Já gravou o 37, né? Vou gravar isso aí também. Aí a gente falou da legalidade, fez a diferença entre legalidade pública e legalidade privada, correto? E aí a gente falou para a impessoalidade, garantia do agente público, não promoção do agente. E a gente falou não promoção do agente, a gente vai para onde? A gente não pode se promover? É o próprio artigo 37, parágrafo 1º, lembra? Então, artigo 37, os princípios, artigo 37, parágrafo 1º, fala da impessoalidade da pessoa não colocar lá seu nome em propaganda, né? E tem o deverá e não o poderá. Então vamos para a moralidade, né? Moralidade, olha lá, moralidade pública e moralidade privada. Gente, moralidade é uma coisa que a gente tem que parar e pensar, por quê? Imagina se eu deixasse o conceito de moralidade, a gente já vai ver o que é moralidade no mundo privado, atuar na esfera pública. Como eu te disse, você não está agindo em nome próprio. Está agindo ali em nome do Estado. E aí você aplicar uma moralidade privada ali ia ser complicado, né? Porque essa moralidade vai depender da cultura. E essa cultura pode ir fechando o cerco, né? Porque é uma cultura brasileira, mas aí eu posso ter uma cultura no Rio, posso ter uma cultura de uma sociedade inteira ou de uma comunidade menor. E aí eu vou ficar assim, sem saber como aplicar. Que moralidade aplicar no mundo público ali? Então não é essa, existe essa diferença. Moralidade no mundo público, quando a gente fala em moralidade, a gente está falando de honestidade, tá? Público. Está falando de honestidade. É basicamente isso, para ser honesto. Porque na moralidade do mundo privado, a gente vai ver ali, eu acho, coloquei em desenhos ali, coloquei. E você vai ver assim, a moralidade do mundo privado depende. Pode ter gente que vai olhar uma menina de decote e falar que ela é imoral por causa daquele decote.
Aí você vai estar numa praça de alimentação e vai ver duas mulheres se beijando ou dois homens e vai falar que é imoral. Isso tudo pode ser ou não, não sei. É do mundo privado. É pessoal, certo? E eu não poderia deixar, eu não, né? O Estado não poderia deixar isso interferir, porque ia ser um problema, né? Imagina, é difícil entrar num consenso isso tudo. Então, moralidade no público é simplesmente, basicamente isso, dizer, lá, moralidade privada, né, comum social, é dizer que você tem que ser honesto, ético, probidade, né? A moralidade no mundo público é isso. Enquanto não basta cumprir a lei, é também exigido um comportamento ético padrão na sociedade. Essa é a modalidade pública. Moralidade pública é isso. Cumprir a lei é uma coisa, legalidade. Agora, moralidade, não basta que eu tenha cumprido a lei. Cumpri a lei, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Sacou? Não. Comportamento ético padrão na sociedade. Honesto, ético, probidade. Isso é a moralidade. Outra moralidade no privado, você vai ver ali, né? Que pode ser homoafetivo, o decote, por aí vai. Súmula vinculante número 13, não é isso? Isso aí. Súmula vinculante número 13, né? Dá uma estudada nela, tá? Ela vai falar sobre o nepotismo. E aí é moral, mas entra aquela questão da impessoalidade também, né? Só dá uma lida nela aqui, depois você vai estudá-la. Anotou tudo que você tem que estudar? Artigo 37 da Constituição Federal, vai dar uma lida nele, vai gravar o link, vai dar uma lida no parágrafo primeiro, que vai falar da promoção de agente, da propaganda que ela deverá, não é que ele poderá. Falou 9784, artigo 2º, gravou que isso aí fala do impossível. Agora a súmula vinculante número 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então, da Maria ele entende que não pode esse tipo de coisa, e essa designação recíproca é: eu não contrato, mas você contrata meu parente aí e eu contrato teu parente aqui. Também não pode. Ok, legalidade, impessoalidade e moralidade a gente já viu. Acabei de fazer um resumo, falar para vocês tudo, então vamos partir logo aí para a publicidade. Ficou ali, né? Direto, era para aparecer depois, mas tudo bem. Publicidade tá ali, ó. A simples divulgação na hora do Brasil não cumpre o papel da publicidade. Porque tem que ser em diário oficial, né? Mas vamos lá, publicidade é tornar público, né? E com isso é importante porque a gente precisa fiscalizar esses atos. Como é que o povo iria fiscalizar se não houvesse a publicidade, né? Se não fosse transparente esses atos. Então a gente vai ver aí que ele precisa ser transparente, até porque também começa a contagem de prazo, tudo, porque as pessoas precisam tomar conhecimento. Não, teu prazo já estava correndo e você nem sabia. Legal, agora não é por aí. A publicidade é importante, a publicidade é a regra, mas não é absoluta. A gente vai falar sobre isso aí, por que não é absoluta, né? Falar em questão de segurança, intimidade. Então, as exceções, já caí direto nela. A publicidade é a regra, né? São público, tem que saber por quê, para controle, para começar a contar prazo, para a gente fiscalizar, para tudo isso. Agora, quais são as exceções? Segurança do Estado, segurança da sociedade e intimidade e privacidade das partes. Por que isso, gente? Porque é o seguinte, segurança do Estado e segurança da sociedade. A gente tem alguns exemplos aí. Por exemplo, vamos dizer que a gente precisa, eu vi isso em algum lugar, esse exemplo aí, vou tentar recapitular ele que eu achei interessante.
Quer dizer que a gente tem aí alguma situação em que a gente tenha no Brasil áreas aí sem cobertura de radar para aeronave. E aí vai ter até uma licitação, alguma coisa do tipo, para algumas empresas prestarem alguns serviços. Enfim, a gente sabe, enquanto Estado, enquanto administrador, sabe essas áreas em que estão lá descobertas. Imagina se eu publicar isso, se eu der publicidade a isso. O meu inimigo, é pesado, né? O meu adversário aí, possível inimigo, vai saber onde eu tenho falhas na defesa desse Estado. Então aí a gente vai segurar, e isso não vai ser publicado, tá? Não seria publicado os espaços onde a gente não tem uma cobertura de radar, umas câmeras de segurança, os endereços corretos. E nesse tipo de situação, onde a segurança da sociedade ou do Estado está em jogo, a gente pode não haver a publicidade. E ali, intimidade e velocidade das partes. Você vê que tem um cara com a lupa ali. Tem coisas que não interessam, né? A sociedade em si, não tem porquê. Então, se é para proteger a intimidade, privacidade de algumas partes, esses atos não serão públicos. E aí a gente vê algumas coisas correndo aí em segredo de justiça e tal, porque seria o quê? Só pra fofoca? Não tem sentido. Aí, ó, efeito início da contagem de prazo, iniciar a contagem de prazo. Por quê? Você precisa saber, né? Precisa se tornar público para você contar esse prazo. Senão, imagina, teu prazo já estava correndo e você nem sabia. Aí, o controle do ato, essa fiscalização que a gente tem que ter, exigibilidade da conduta, a partir de então que ele é público eu posso passar a exigir. E observação ali, né, que a simples divulgação na Hora do Brasil não cumpre esse papel aqui. Ah, você não sabia não? Foi dito lá na Hora do Brasil, tu não escutou? Não pode. Não pode. Necessidade de algo mais formal aí. A publicidade é requisito, característica, sendo condição de eficácia do ato administrativo, só produzindo efeitos após a publicação. Certo? Então vamos agora para eficiência. Foi legalidade, foi impessoalidade, foi moralidade, foi publicidade e eficiência. O que é ser eficiente, né? Eficiente aí é o quê? Fazer melhor com o que se tem. Quem faz melhor com o que tem é o mais eficiente. Ah, você tem só isso e fez muito melhor do que o outro que também tinha isso. Você foi mais eficiente do que ele, né? Você com 1x conseguiu 10. Você com 1x conseguiu 8. O cara que conseguiu 10 foi mais eficiente. Aí eu faço aqui esse bate-papo nosso aqui e no final vem umas perguntas. Aí o cara acerta todas e o outro erra uma. O que acertou todas foi mais eficiente para ele nesse estudo. Ele com a mesma matéria prima ali, com o mesmo, ele foi além. Então eficiência é isso. Isso foi introduzido, isso é relativamente novo, tá? Foi um princípio introduzido depois, por uma emenda aí à Constituição. Então lá, o máximo resultado com o menor custo possível. Isso é eficiência. A gente fala aí de modelos de administração pública, para dar uma exemplificada melhor nisso. Administração pública burocrática versus administração pública gerencial. A gente tem os dois, tá? Temos que começar a pensar de uma forma mais gerencial, mas não pode ser abandonar aí a burocrática. Que a burocrática temos a legalidade, os procedimentos, ou seja, observa a lei, né? E os procedimentos, eu tenho um procedimento, tem que ser seguido, é burocrático mesmo. Quando eu falo em gerencial, eu estou pensando em eficiência, entendeu? Você vai ver metas e resultados. Foi eficiente isso aí? O cara fica meio, cara, tá bom. Isso tem aí legalidade, procedimento e tal, mas é eficiente, não é? Os dois são interessantes, então é importante. A gente tem que tentar aí ponderar e ter ambos. Isso aí. Aí um exemplo, a licitação. A licitação eu preciso de legalidade, preciso obedecer aqueles procedimentos, não dá para seguir. E hoje em dia, nós temos aí parcerias público-privadas. Essas parcerias
estão aí, de certa forma, passando aí por eficiência, metas de resultado. É porque existe aí uma lei 8666 de licitações que existe professor já dizendo que está ultrapassado. Justamente porque a gente está saindo um pouco daquela burocracia, partindo aí para parcerias público e privada. Quando eu chegar nela, eu vou tentar lembrar de falar sobre isso aí. Então ali, legalidade e eficiência, tá vendo? Se eu tiver um conflito entre elas, eu vou te dizer que a legalidade vai ganhar, tá vendo lá? Entre legalidade e eficiência, eu vou ficar com a legalidade, tá, gente? Não posso ter, é eficiente, mas é ilegal. É ilegal, mas é eficiente, é o contrário. Vamos fazer? Não. Vamos preservar aí a legalidade, tá? Não adianta só ser eficiente, né? O mínimo aí a legalidade tem que ser. Supremacia do interesse público. O interesse público está acima do privado, correto? Por quê? É o interesse da coletividade. Então, você vai brigar. Você e o interesse público significa que é você contra todo mundo. Ou não. Minha casa aqui, eu tenho uma estima por ela, cresceu meu filho aqui, então todas as partes que eu vou, eu lembro do meu filho. Mas aqui é o interesse da coletividade, que vai passar uma rodovia aqui e tal, vai desapropriar. Tá? Agora, o que a gente tem que entender é que existe o interesse público primário e secundário, né? Que a gente vai botar ali, ó. O interesse público, ele pode ser primário, que é relacionado ao povo. Esse interesse público primário que apareceu aí na tela para vocês, é esse que vai ter essa supremacia do interesse público sobre o privado, tá? Porque esse é o interesse do povo. Por que eu estou falando isso? Porque existe um interesse público secundário, que é o interesse da administração ali em seus papéis, não é bem do povo, entendeu? É essa burocracia dela, algum procedimento, secundário, que é o relacionado à administração. Na verdade, o interesse é daquele órgão ali. Para aquele órgão seria importante aquilo. Não é o da sociedade em si. Esse não tem a supremacia. Quando que esse interesse secundário, em exceção, que não é nem uma exceção, né? Quando que ele também vai ter essa supremacia? Quando ele é idêntico ao primário. Ou seja, é o interesse, sim, da administração, daquele pedacinho, daquele órgão, daquela coisa, mas ele também é o interesse da coletividade. Os dois estão juntos, caminhando juntos. Aí sim, aí ele tem a supremacia, não por ele, mas pelo próprio interesse lá primário, né? Aí, a única hipótese em que o interesse público e secundário terá supremacia será quando coincidir com o primário. Então, prerrogativas do Estado tem que ser em benefício da coletividade, certo? Indisponibilidade do interesse público. Ali a gente já acabou, tá? O link, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e eficiência. Agora a gente está indo, que estava lá no artigo 37. Indisponibilidade do interesse público. Por que essa indisponibilidade do interesse público? Eu não posso dispor dele porque esse interesse não é meu. Lembra sempre, desde o início a gente está falando isso. O interesse público não é daquele agente que está ali, é o interesse da coletividade. Então, não me interessa, não vou dispor. Não é seu. Então você não pode dispor daquilo ali. Tá vendo? A finalidade da administração é cuidar do interesse da coletividade, que é esse interesse primário. Então vamos seguir aqui. Certo? Disponibilidade do interesse público é isso. Eu não posso dispor porque esse interesse é coletivo, ou seja, está cuidando do interesse primário, interesse da coletividade, não é meu. Entendeu? Se fosse meu, cara, eu abriria a mão. Se sua empresa aqui fosse minha, eu falaria para você assim, tá tranquilo, não precisa, mas não pode. Isso não é meu, é do povo, e eu aqui só sou um preposto. Eu estou dizendo que o povo já disse, que o povo é até você mesmo, então não pode. Então, e ele tem que estar pensando que ali, ó, interesse primário, tá ali, a garota eu botei ali, o médico, a segurança, a educação, a saúde. Ele pode dispor desses interesses aqui?
não pode. Tá ali, entendeu? Agora, existe flexibilidade. Eu botei ali, vamos lá, Lei 987 de 95 dispõe sobre o regime de concessões e permissões da prestação de serviço público, previsto no artigo 175 da Constituição Federal e da outras providências. É o artigo 23A. Tentando lembrar aí o que foi. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismo privado para a resolução de disputas decorrentes ou relacionadas a contratos, inclusive arbitragem, a ser realizada no Brasil, em língua portuguesa, nos termos da Lei 9307, 26 de setembro de 1990. Então, aí tá. Lembra que eu falei que algumas coisas lá já estão se tornando ultrapassadas? Então, ali houve uma flexibilidade. Porque ele está dizendo que você pode escolher lá empregos e mecanismos privados para a resolução de disputas decorrentes. Isso é uma flexibilidade. Para falar disso com mais calma. Mas então entende que ele não pode dispor. Em alguns casos vai existir agora essa flexibilidade, que é algo até mais novo. Devido processo legal. Eu não lembrava que essa aula tinha bastante coisa aí. Para mim tinha só até o link, então vamos lá. Devido processo legal. Devido processo legal é o seguinte: contraditório, ampla defesa, lembra? Então é o seguinte: contraditório. Eu preciso passar por um devido processo legal. As pessoas têm direito a isso. Não é chegar lá, dizer e acabou. O que é o contraditório? Você está dizendo isso, tem direito de dizer que não é. Calma aí, entendeu? Vou te dizer que não é. Olha, é contraditório. Um diz uma coisa, outro diz outra, e aí? O juiz está ali, olhando, imparcial. Ah, vamos analisar isso aqui. Então, esse é o direito do contraditório. E o devido processo legal tem que ter isso. Ampla defesa, tá ali, ampla defesa. Contraditório e ampla defesa. Ampla defesa é o seguinte: a pessoa pode ter uma autodefesa, defender a si mesmo? Pode acontecer. Defesa de si mesmo. Agora, existe defesa técnica. E eu falei disso aqui, devido ao processo legal, isso é importante aqui na administração pública. Porque essa defesa técnica, em regra, ela é exigida lá no judiciário. Para ver aqui, ó, defender a si mesmo, autodefesa, e defesa técnica, defesa realizada por um advogado. O que acontece? É obrigatória no judiciário. O cara precisa saber que ele foi bem defendido. Entendeu? Existem mais exceções, tá? Eu coloquei aqui, ó, advogado. Ali, ó, 9.099,95. Coloquei a exceção. Artigo 9º. Tá lá. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistida por advogado, no valor superior à assistência obrigatória. Ali, ó, podendo ser. Isso me faz lembrar até o 37 primeiro lá, que fala deverá. Aqui não é deverá, aqui está podendo. Então, como está podendo ser, significa que nas causas até 20 salários mínimos, ele pode ir sem advogado. Então, essa defesa técnica, que é obrigatória, existe uma exceção com a Lei 9.099. Ou seja, uma causa até 20 salários mínimos, pode ir sem o advogado. Ele vai fazer a sua autodefesa. Certo? Acima disso, aí se exige que ele tenha ciência de que ele foi bem defendido, né? Da defesa técnica. Aí vem aí a súmula vinculante número 5, certo? Que diz o seguinte: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Ou seja, no processo administrativo, não necessariamente você precisa ter uma... Ah, não, porque devido ao processo legal. Você vai falar assim, teve um processo administrativo, eu fui, me defendi sozinho. Não, estava errado. Eu deveria ter... Não ofende. No processo administrativo, não. Por quê? A gente não afasta de apreciação do judiciário. Então, depois você vai poder ir para o judiciário. Não sei se eu falo nessa aula aqui dos sistemas de francês. Não, mas eu falo nessa, na segunda eu falo. Desculpa aí. Então é o seguinte, não tem essa exigência de que no processo administrativo, em regra, você não precisa de um advogado, você pode ter a sua autodefesa, isso não ofende o princípio devido ao processo legal, até porque não afasta do judiciário, de apreciação do judiciário. Razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica.
razoabilidade é o seguinte, meio termo, né? Qualquer decisão extremada ou radical não é razoável. E proporcionalidade? O que vem a ser proporcionalidade? Quando você vai pensar em razoabilidade, é isso, meio termo. Poxa, vamos ser razoáveis, vamos no meio termo. Porque se for extremado, se for mais demais, isso não é razoável. Proporcional já é um pouquinho... E para alguns existe a diferença, então eu quero que você entenda essa diferença. Proporcional é o seguinte, eu vou olhar se é adequado e ainda se é necessário. Aquela medida é a adequada? É a necessária? Eu boto aqui, né? Meio e fim. Proporcional não será, na proporcionalidade será analisado adequação e necessidade. Entendeu? Aquela medida é a adequada? É, está previsto que é isso. Agora, ela se faz necessária ainda? Ah, faz. Ok, então ela é proporcional. Certo? Ela é adequada, mas não se faz mais necessária. Desproporcional. Não preciso disso. Então, para ser proporcional, é adequação e necessidade. Segurança jurídica. Não deve haver surpresa aí no mundo jurídico. Eu vou dar uma corrida porque eu acho que está ficando muito extenso isso aqui. Segurança jurídica. Não deve haver surpresas no mundo jurídico, certo? Imagina, você não saber o que vai acontecer. Então tá ali, ó, a criança e não deve haver mudanças constantes, né? Eu devo saber o que vai acontecer, né? Não é, caraca, e ali, estou perdido. O que será que vai acontecer agora? Porque é uma surpresa. Não deve ser assim, tá? Não deve haver surpresas e ali tá ali, ó. Caso contrário, se gerar uma insegurança, né? Você não sabe o que vai acontecer contigo. E aí tá ali, ocorrendo mudanças em regras para manter a segurança deverão ser ex nunc. Não sei se para quem está começando aí, talvez não esteja familiarizado. Ex nunc significa dizer que daqui para frente não ocorrerá, tá? Tunc é para... Imagina você mudar uma regra do jogo e dizer que pega o que aconteceu anterior. Isso também causaria uma insegurança. Então, em regra, essa mudança, quando ocorre a mudança, ela é ex nunc. Não deve ficar mudando, para gerar mais segurança ainda. É aquilo e vamos seguir. Mas, se a gente engessar também, isso pode ficar desatualizado. Então, em regra, mudou. A regra é daqui para frente, tá? Então, agora você já sabe que se acontecer, será assim. Esse é o ex nunc, tá? Temos ali um conflito de novo, legalidade e segurança jurídica. Em regra aqui, o que acontece, STF e STJ são mantidos os atos para o terceiro de boa-fé em nome da segurança jurídica. Depois que já teve lá, descobriu, rapaz, estava de boa-fé, em regra vai manter. Em nome da segurança jurídica. Olha lá, para cortar a insegurança. Gratuidade, oficialidade e controle judicial. Em regra, também, tudo em regra, né? Em regra, porque existem as exceções. Vamos lá, gratuidade. O que acontece? Na administração pública, você vai ver que os atos são levados o quê? Na gratuidade. Você vai chegar lá, não existe taxas. No Poder Judiciário, já existe algumas taxas, fichas custas, para você movê-lo. Súmula vinculante 21. É incondicional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Justamente porque, dentro da esfera administrativa, a regra é que seja gratuito. Impulso oficial ou a própria oficialidade. A administração pública e poder judiciário. Não anda? Tá lá. Na administração pública, é de ofício ou mediante provocação. Ela sabe que tem que fazer aquilo, tá ali, ele pode de ofício. De ofício significa ele mesmo toma atitude, vai lá e faz. Certo? Ou alguém vai lá e provoca. Vem cá, a administração, não tem que fazer isso aqui não? Tem, vamos lá. O Poder Judiciário, em regra, ele é inerte. Ele precisa da provocação. Ô, Judiciário, resolve aqui pra mim, me ajuda aqui. Tô tendo um conflito aqui. Ele não vai lá sozinho e fala, tô vendo que vocês estão tendo um conflito aí, vamos lá que eu vou resolver. Em regra, ele fica quieto, deixa você tentar resolver, e aí você precisa provocar. Controle judicial. Não se pode afastar da apreciação pelo judiciário. Lembra que eu falei lá atrás, na hora do advogado? Você não precisa ter um advogado, defesa, pode fazer autodefesa. Por quê?
não se pode afastar de apreciação pelo judiciário. O judiciário depois vai rever isso, se for o caso, se alguém quiser. Então, lá na frente ele vai ter essa defesa técnica. Então tá lá, a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direitos. Então, resolveu na administração. Não resolveu na administração, resolveu. Não fez coisa julgada. Você pode ir ao judiciário ainda discutir isso. Certo? Tem umas exceções para ir, porque em regra você pode ir para o judiciário durante o processo, antes do processo administrativo, depois do processo administrativo, não tem mais regra. Não, primeiro tem que provocar. Em regra é o seguinte, pode ir direto ao judiciário. Pode ir enquanto está correndo o administrativo, pode ir depois. Mas existem umas exceções. Eu coloquei? Não coloquei nessa aqui. Depois a gente vai falar dessas exceções, tá? Do controle judiciário aí. Eu vou passar numa próxima que eu estou querendo correr, porque eu estou com medo de ficar muito cansativo isso aqui. Então, a gente vai depois falar dessas exceções. Lembrando que, em regra, eu posso ir ao judiciário direto, antes, durante, depois do processo. Mas existem umas exceções. A gente vai falar delas. Lei 9784 de 2009, procedimento administrativo, artigo 2º. Administração pública. Eu venho aquele de novo. Eu não sabia que eu tinha colocado lá no início. E eu coloquei de novo aqui. No final aqui do slide. Eu acho que está no final agora. Rapaz, eu falei nesse aqui. Essa ficou comprida, hein? Vamos lá. Falei aqui do sistema administrativo que eu pensei que eu não tinha falado. Então vamos lá. Sistema administrativo, controle judicial. Nós temos o sistema francês e o sistema inglês. No sistema francês é chamado também de contencioso administrativo. Por que isso? Porque lá é um sistema de jurisdição dupla. Ou seja, eu tenho uma justiça, um sistema administrativo que faz coisa julgada e o judicial. Então, lá, quando eu faço a coisa julgada na esfera administrativa, eu não posso depois recorrer ao judicial. Está ali, ó. Tribunais administrativos e tem tribunais judiciais. O tribunal administrativo chega no final e faz coisa julgada. E eu não posso vir ao tribunal judicial depois falar dessa matéria de novo. Já foi decidido no tribunal administrativo. E depois tem a coisa julgada também no tribunal judiciais. Esse é o sistema francês. Não é o adotado pelo Brasil. O adotado aqui no Brasil é o sistema inglês. A gente vai ver ali que no sistema inglês nós também temos ali, que é o adotado pelo Brasil, botei ali uma bandeirinha, tribunais administrativos e tribunais judiciais. Mas olha a setinha como é que eu fiz. Do tribunal administrativo, eu tenho direito de ir ao tribunal judicial para rediscutir aquela matéria. E aí sim, antes, durante e depois, tá ali. Então eu vou falar da exceção aqui que eu tinha falado que eu ia falar depois. Antes, durante e depois, também eu posso ir no judiciário. Indo ao judiciário, aí sim eu tenho a coisa julgada. Tá vendo ali? A coisa julgada só faz aqui no judiciário. Então, as exceções estão ali, ó. Por quê? Eu tenho antes, durante e depois. A exceção é o seguinte: alguns casos só posso ir depois. Tá? Ali está, ó, justiça desportiva. A via administrativa tem que ser esgotada. Na justiça desportiva, você tem que lembrar que eu tenho necessariamente que percorrer todo o caminho administrativo. Depois de esgotado todo o caminho administrativo, é que eu vou poder ir para o judiciário. Tá? É importante gravar essas exceções, porque geralmente é isso que é perguntado. Que você aprende que a regra é que no Brasil nós temos o sistema inglês e que é independente do tribunal administrativo, antes e depois eu posso procurar o judiciário, você aprende isso e guardou na cabeça. E aí o cara vai lá e coloca na prova justamente um caso de justiça desportiva para te pegar e vai falar que o cara foi procurar antes o judiciário. Não pode. É a exceção. Na justiça desportiva, primeiro eu tenho que esgotar toda a via administrativa e depois eu posso procurar o judiciário. Não é que eu não vá poder procurar o judiciário, eu posso procurar o judiciário depois de esgotada a via administrativa. Então, nesse caso de justiça desportiva, é só depois, certo? E no habeas data, habeas data tem como pré-requisito a negação do documento, da informação que você pediu. Eu não posso ir direto, aí faz até sentido, né? Eu for lá na justiça e falar, não, porque eu quero a informação, mas a gente negou? Não. Então, por que você não pediu lá primeiro? Não, eu acho que ele vai negar. Não, aí estaria movendo um judiciário aí sem muito sentido. Então, são essas duas exceções.
a Justiça Desportiva, onde eu tenho que esgotar toda a esfera administrativa, e e o habeas datas, onde eu tenho que ter a negativa do documento, a informação, para então fazer o pedido. Esse segundo é mais interessante, mais coerente, né? E agora sim, Felipe. Então, gente, eu vou encerrar aí, porque nem sei quanto tempo deu isso. Eu vou ver agora. E vamos ver se eu consigo ser mais rápido. De repente eu faço vídeos menores. Talvez isso fique cansativo. Mas obrigado aí a todos que tiveram paciência e acompanharam até agora isso aí.